Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Raboni, que quer dizer, mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavras do Santo Padre. Como é bonito pensar que a primeira aparição do ressuscitado, segundo os Evangelhos, teve lugar de um modo tão pessoal. Que há alguém que nos conhece, que vê o nosso sofrimento e a nossa desilusão, que se comove por nós e nos chama pelo nome. É uma lei que encontramos esculpida em muitas páginas do Evangelho. Em volta de Jesus há muitas pessoas que procuram Deus, mas a realidade mais prodigiosa é que muito antes, há sobretudo Deus que se preocupa com a nossa vida, que a quer reanimar e para fazer isto chama-nos pelo nome, reconhecendo o semblante pessoal de cada um. Cada homem é uma história de amor que Deus escreve nesta terra. Cada um de nós é uma história de amor de Deus. Deus chama cada um de nós pelo nome, conhece-nos pelo nome, olha para nós, está à nossa espera, perdoa-nos, tem paciência com cada um de nós. É verdade ou não? Cada um de nós vive esta experiência. São Estanislau, bispo de Cracóvia e mártir. Estanislau foi uma estrela brilhante. Nasceu em uma família de bons princípios cristãos. Aprendeu logo a se recolher em oração e a evitar as frivolidades e o mundanismo. Encaminhado à vida eclesial, começou a estudar na prestigiosa Universidade Polonesa de Gniezno e depois em Paris. Se dedicou ao estudo de direito canônico e teologia. Ao término, recusou o título de doutor, por humildade. Após este período na França, retornou à sua pátria, a Polônia, porque era ali que o Senhor o aguardava. Como os apóstolos. Ao ser ordenado sacerdote na Catedral de Cracóvia, Estanislau tornou-se o braço direito do bispo, devido à sua conduta austera e irrepreensível. Praticou a penitência, transcorreu grande parte do seu tempo à leitura e à meditação das Escrituras. Com o falecimento do seu bispo, o Papa Alexandre II o consagrou seu sucessor, em 1072, contrariamente ao seu desejo. Daí, Estanislau entendeu que se Deus o queria como seu apóstolo, então devia viver sob o exemplo dos apóstolos. Ao guiar seu rebanho, foi um verdadeiro pastor. Socorria os doentes e os pobres, escrevendo todos os nomes em uma lista para não esquecer ninguém. Abriu as portas da cúria para acolher os que precisavam de apenas um conselho ou uma palavra de conforto. Visitava sempre as paróquias da diocese e exigia dos seus sacerdotes uma vida de autêntico testemunho. Estanislau tampouco hesitou em repreender publicamente o rei Boleslau II, líder intrépido contra os russos,
mas dissoluto e tirano na sua vida pessoal. A relação entre os dois começou a degenerar. A terra de Piotrávin. No início, Boleslau prometeu ao bispo que iria se comportar bem, mas a sua inclinação ao mal era mais forte dom que ele. Certo dia, mandou sequestrar a linda esposa de um nobre, apenas para satisfazer seu prazer. Esta sua atitude extrapolou. Stanislau ameaçou-lhe com a excomunhão. Mas a vingança do soberano foi imediata. O bispo havia comprado um terreno de um cavalheiro chamado Pedro, conhecido como a terra de Piotrávin, e o colocou à disposição da igreja de Cracóvia. Mas embora tivesse pago o devido preço na presença de testemunhas, não recebeu nenhum recibo de quitação. Com a morte de Pedro, o rei inculca em seus herdeiros a dúvida de que o bispo havia enganado o parente, uma vez que não pode provar com nenhum documento a regularidade da propriedade em questão. Assim, instaurou um processo contra o prelado. Um pouco antes da sentença, Stanislau conseguiu obter um adiamento de 3 dias, durante os quais rezou muito. Foi ao túmulo de Pedro e o tocou com o báculo pastoral. Assim, o ressuscitou e o levou ao tribunal para testemunhar. Mas mesmo assim, este milagre não foi suficiente para fazer Boleslau mudar de ideia. As relações com Bolesław II e o martírio. Stanislau foi obrigado a excomungar o rei e pediu que todos os sacerdotes interrompessem, imediatamente, se ele entrasse na igreja. Para evitar isso, o bispo celebrava missa fora da cidade, na igreja de São Miguel. Ali ocorreu a vingança do cruel soberano. Os guardas, encarregados de matá-lo, caíram no chão por força de uma obra misteriosa. Então o próprio rei desembainhou a espada e matou o pobre bispo indefeso. Estava tão furioso que cortou vários membros do seu corpo e os espalhou no campo. Por sua vez, os fiéis recompuseram seus membros porque, para eles, Stanislau já era santo, embora tenha sido canonizado, oficialmente, somente em 1253, pelo Papa Inocêncio IV. Quanto a Boleslau, com a confirmação da sua excomunhão pelo Papa, a sua dignidade real decaiu. Ele se arrependeu e, no caminho da sua peregrinação a Roma, trancou-se em um mosteiro beneditino na Caríntia, onde passou o resto da sua vida no anonimato como irmão leigo, dedicando-se aos trabalhos mais humildes. Santa Gemma Galgani, Virgem de Lucca, terciária passionista. Gemma Galgani passou por sofrimentos desde a sua tenra idade. Tinha apenas 7 anos quando sua mãe faleceu, mas a sua família foi atingida ainda por outros lutos, a morte do irmão Gino, seminarista, e depois a do pai. Tendo os irmãos Galgani ficado à beira da miséria, Gemma foi acolhida por uma tia. Sofrendo por algumas enfermidades, como osteite nas vértebras lombares e mastoidite, ficou acamada por vários meses. No ínterim, leu a biografia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, pela qual ficou muito impressionada. Transcorria o ano de 1899, quando Gemma recuperou a saúde, após invocar a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque e fazer uma novena. Amor a Jesus e dom dos estigmas. A jovem Gemma sentia profundamente o desejo de consagrar-se ao Senhor, mas por diversos motivos, não conseguiu ser religiosa claustral. Isto, porém, não lhe impediu mergulhar na contemplação de Jesus crucificado. No dia 8 de junho de 1899, oitava de Corpus Christi, véspera da festa do Sagrado Coração de Jesus, a jovem recebeu os estigmas, que reapareciam, periodicamente, na noite de quinta-feira até as 15 horas de sexta-feira. Por certo período, os estigmas se manifestaram quase todos os dias. Alguns, porém, expressaram perplexidade sobre a autenticidade destes sinais. Contudo, o padre Germano Roppolo, postulador geral dos passionistas e grande estudioso de mística, a defendeu. Durante a sua vida mística, Gemma manteve muitos colóquios com Jesus, Maria, o anjo da guarda e São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Tais colóquios encontram-se no seu epistolário, diário e autobiografia. Últimos dias de vida. Gemma ficou hospedada na casa dos Giannini em Lucca, que para ela, foram uma verdadeira família, até a sua morte. Em maio de 1902, foram diagnosticados em Gemma sintomas de tuberculose. Por isso, teve que se transferir para outro apartamento, vizinho ao da família Giannini. Sua morte ocorreu no dia 11 de abril de 1903, Sábado Santo, enquanto os sinos anunciavam a ressurreição de Cristo.
30 anos depois, o Papa Pio XI a beatificou e em 1940, Pio XII a canonizou, definindo a estrela do seu pontificado.